Meu povo de almas, hoje eu quero falar um pouco da minha biografia. O meu nome é Edson Gomes de Souza, filho de Venceslau Gomes de Souza e de Alice Bandeira Gomes. Nasci em Almas. Eu estava estudando colegial, aí muito novo eu fui para São Paulo, aos meus 16 anos de idade. O meu irmão, Neison Gomes, mandou dinheiro, né? Uma pessoa que veio de lá de São Paulo, ele mandou dinheiro por essa pessoa e a pessoa veio para passar as férias aqui, né? E aí eu fui com essa senhora. E cheguei em São Paulo, eu não consegui mais vaga no ano letivo, né? E aí o que acontece? Para mim não ficar parado, eu resolvi fazer um curso profissionalizante. Este curso profissionalizante me deu a oportunidade de eu trabalhar em todo o território nacional e em vários países do mundo, me proporcionando muito conhecimento, experiência de vida e muito mais. Lá em São Paulo, eu constituí minha família, ainda muito novo. Eu estava ainda no apogeu da minha juventude. E tenho 3 filhos biológicos. O meu filho mais velho é formado em engenharia civil. Aí vem minha filha, que é formada, que é psicóloga. Aí vem meu filho caçula, que é cardiologista. Graças a Deus, meus filhos são todos formados. E eu morei 13 anos em São Paulo, mas o maior sonho da minha vida era voltar para a minha terra natal, né? E até um dia surgiu a oportunidade de eu regressar para a minha querida cidade de Almas, que eu amo tanto, né? Prova tanto que até hoje os meus filhos sempre ligam para mim, querendo me levar para lá. E eu falo para eles, daí eu já vim, né? E eu me lembro muito bem, né, que uma vez eu vim de férias e eu tirei uma foto aqui em cima desse morro aí, que tem a caixa d'água, né, pegando toda a vista panorâmica da cidade. Aí quando chegou em São Paulo, que revelou, aí que meu filho viu, uai pai, isso aqui não pode chamar de cidade não. Isso aqui não pode chamar de cidade não. Aí eu falei assim, pois é meu filho, mas você não tem a dimensão como eu amo esta cidade. E eu quero voltar para fazer algo pela minha cidade, né? Ah, eu estava se esquecendo, né, gente, que quando eu saí daqui para São Paulo, a nossa cidade de Almas não tinha energia elétrica,
não tinha telefonia, né, fixa, que era que existia naquela época, mas aqui não tinha. Televisão fui conhecer na cidade de Gurupi, porque quando a gente pegou o ônibus, fazia baldeação justamente na cidade de Gurupi. A gente pegava outro ônibus melhor, né? Porque daqui para lá a gente foi num ônibus, deixa eu ver se eu me recordo, Marajó, parece que era Marajó, a empresa. Só sei que era um ônibus, né? Ele era bem... Era para estrada de chão, né? E aí... E a primeira vez que eu vi uma imagem de televisão foi justamente na rodoviária de Gurupi. E eu me encantei, né? E a mulher que me levou já estava me procurando para a gente seguir a viagem, né? E eu estava lá no banco lá da rodoviária, sentado de olho na televisão. E o ônibus buzinando, mas não sabia de nada, eu era muito jovem, né? Não tinha noção do que... Né? Tudo estranho, tudo diferente, né? E aí, quando eu cheguei Aí a Dona Maria, lembro como hoje, né? Ela era mãe da saudosa Dalcina, da professora Dalcina, né? Foi ela que me levou para São Paulo. E aí, quando a gente embarcou de Gurupi para Goiânia, aí já foi ficando tudo diferente, né? Quando cheguei em Goiânia, eu fiquei impressionado, né? Eu não tinha dimensão do que era uma capital estadual, né? Se eu me impressionei quando cheguei em Goiânia, agora imagina quando eu cheguei em São Paulo. Fiquei deslumbrado, né? Uma coisa fora do comum. Mas é porque eu esqueci de falar desses detalhes, que eu acredito que isso foi muito importante na minha vida, né? E se não fosse o meu irmão Neison Gomes, às vezes eu fico a imaginar o que seria hoje da gente, porque aqui não tinha oportunidade de trabalho. E o meu irmão, tendo esse conhecimento, que já morava em São Paulo, levou o Neison. A gente sempre considerou, não só eu, todos da família sempre considerou ele como aquele líder da família, né? E ele levou todos os irmãos e irmãs para São Paulo, né? Os que quiseram ir, ele levou, assim como aconteceu comigo. Então agradeço muito, meu irmão, porque hoje o que eu sou, eu agradeço primeiramente a Deus, segundo meu irmão, que me deu esta oportunidade, que me levou, e eu soube aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, né? E aí, eu sempre sonhando em voltar para Almas. Aí eu voltei. Cheguei aqui em Almas, a nossa cidade ainda estava muito atrasada, mas já tinha energia elétrica, já tinha telefone e já tinha televisão. Tinha tudo isso que não existia na época da minha adolescência. E aí o que acontece? Ao retornar para Almas, que era o maior sonho da minha vida, eu cheguei aqui, eu fui morar justamente com meu irmão, que meu irmão Neison já tinha vindo, mas eu tinha ficado lá em São Paulo. Aí meu irmão, né, como se diz,
implantou aqui na cidade a Serraria Especial, mas que fazia móveis de madeira maciça, né? E quando eu cheguei de São Paulo, eu fui morar com meu irmão no setor norte, né? E aí eu trabalhava lá, que eu aprendi a profissão de marceneiro justamente aqui em Almas, com meu irmão. Eu fiz muitos móveis finos, granfinos, né, que foi vendido para vários lugares desse país, né? Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Muitos lugares compraram móveis da Serraria Especial, mas feita por mim. E eu criei a Associação dos Moradores do Setor Norte. Foi o primeiro presidente, porque foi eu que criei, fundei a associação. E aí, eu me lembro, como hoje, energia elétrica só tinha até a Praça Salviano Barbosa, que é justamente meu tio-avô, né? Sou neto de Sansão. E aí que acontece? O meu irmão teve que pagar para a empresa naquela época, não me lembro, parece que era Celtins que chamava a empresa, né? Ele teve que pagar para puxar a rede de energia até a serraria, porque ele não tinha energia, não tinha rede de energia. E aí, eu como presidente da Associação dos Moradores do Setor Norte, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu peguei e fiz um abaixo-assinado. Saí de casa em casa, pegando a assinatura dos moradores do Setor Norte, porque hoje é o maior setor da nossa cidade, mas naquela época tinha poucas casas, né? Mas ele sempre foi, né, um setor grande. E aí a gente pegou essas assinaturas e eu me lembro que a regional da Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins ficava em Dianópolis, a cidade vizinha. E aí eu me lembro como hoje. Ela ficava bem ali, próximo do Getúlio, na Avenida 7 de Setembro, próximo do Getúlio, do córrego Getúlio, né? Que quem não sabe, aquele córrego que, né, que interliga o setor Brasil com a parte central de Dianópolis, né? Aquele córrego lá chama Getúlio, porque eu também morei em Dianópolis, morei 6 meses, né? Foi muito bom, muito gratificante. É um povo que gosta muito de fazer amizade, né? E aí o que acontece? Eu peguei e fui levar abaixo-assinado lá. Me recordo como hoje, o nome do engenheiro se chamava Dr. Jânio. Aí eu cheguei e perguntei quem era o responsável, né? Aí, quem era o diretor, o representante legal da empresa, a Indianópolis. Aí falaram para mim, eu falei, eu quero conversar com ele. Aí pegaram, né, me levaram lá no gabinete dele, e aí chegou lá, eu falei, doutor Jânio, eu sou da cidade de Almas, e lá é uma dificuldade muito grande de energia. Aí o que acontece? Ele pegou, quando eu peguei e entreguei a abaixo-assinado para ele pegou e falou para mim, bem assim, porque eu também ainda estava no apogeu da minha juventude.
Aí ele falou bem assim, meu jovem, isso aqui, baixo assinado, é coisa do passado. Eu fiquei muito indignado. E meti o dedo na cara dele e falei, doutor Jânio, coisa do passado é candeia e vela. Esse povo desse setor não tem energia. E aí, quando ele me falou isso, eu fiquei muito indignado. Peguei, então me devolve abaixo-assinado. Aí ele falou, não, pode deixar aqui comigo, deixar contigo, nada. O senhor já está falando isso para mim, como é que eu vou deixar esse abaixo-assinado contigo? E aí o que acontece? Eu peguei e consegui pegar abaixo-assinado de volta. E aí, um certo dia, meu irmão Neison Gomes, né? Porque antes, gente, as coisas a gente comprava mais era em Gurupi. Muitas pessoas não sabem essa nova geração não sabe disso. Mas Gurupi era o polo comercial do nosso estado do Tocantins, então, naquela época, né? E aí meu irmão disse que ia para Gurupi. E lá era a central, né, da Celtins, né, aonde que tinha o escritório. Porque quando não era em Gurupi, era em Araguaína, né? E geralmente tinha nas duas cidades, né? Eu só sei que era em Gurupi. Aí eu falei com meu irmão e fui com meu irmão para Gurupi. Chegou lá, eu pedi ele, você me deixa lá no escritório da Celtins, que eu vou levar abaixo assinado. Aí cheguei lá, o superintendente da Celtins foi muito gentil, um homem muito educado, né? E aí ele perguntou para mim, né, que é que, né, eu estava precisando. Eu falei, doutor, é o seguinte, eu estou com essa baixa assinada aqui, eu levei lá em Gurupi, ou em Dianópolis. Entreguei lá para um engenheiro, ele me perguntou o quê? Aí ele me perguntou, né? Que é um engenheiro? Eu falei, doutor Jânio. Aí eu fiquei muito decepcionado, porque aqui está a assinatura de um povo. Eu sou presidente dos moradores do setor norte. Na minha concepção, doutor, isso é um desrespeito muito grande, nem só com o presidente da Associação dos Moradores do Setor Norte, como também o povo do setor norte. Aí o superintendente perguntou para mim, mas ele falou desse tipo, jovem? Falei, sim. Entendeu? Aí tudo bem. Ele recebeu o abaixo-assinado e, gente, por incrível que pareça, dentro de poucos meses, a Celtins já se encontrava aqui, né, na nossa cidade de Almas, puxando a expansão da rede de energia praticamente para todo o setor norte, né? Então foi um dos trabalhos, e eu era um cidadão comum. Eu era um cidadão comum. Isso daqui vai ficar um pouco longo, gente, mas é uma biografia, é uma história de vida, né? Até, gente, porque na minha concepção, né, a escola de vida é, sem sombra de dúvida, a melhor faculdade.
E eu tenho isso, porque lá fora eu adquiri conhecimento, experiência de vida, coisa que ninguém tira da gente. Né? E então, aí foi aquela alegria imensa. Fiz tudo isso como cidadão comum. Aí, o segundo passo, né? Eu tinha um sonho de conseguir a concessão da rádio comunitária de nossa cidade. E assim fiz. Eu peguei e fui o primeiro cidadão a dar entrada no Ministério das Comunicações no estado do Tocantins. E eu fui praticamente um dos últimos a ser atendido. Eu não sei se vocês se recordam, quem está me assistindo aqui, Lula era presidente. E o presidente Lula veio inaugurar a usina de biodiesel na cidade de Porto Nacional. E nós fomos convidados. E eu, como cinegrafista, que era, né, na época, eu peguei e fui como cinegrafista. Nessa brincadeira já tinha 10 anos. E pessoas que entraram por último com pedido já tinham sido atendido. Mas não estava sendo atendido porque os administrantes tinham raiva de mim. Porque desde quando eu era cidadão comum, nunca gostei e nunca aceitei as coisas erradas. E aí começou a me perseguir. Começou a me perseguir de uma forma brutal. Aí quando Lula esteve lá na inauguração, porque a gente foi convidado, parece que uns 15 dias, que nada, foi muito mais, parece que mais de mês, que a gente foi convidado. A gente já sabia que ele vinha em Porto Nacional, mas a maioria das pessoas não sabia, porque não recebemos o convite, porque a gente era do PT, meu irmão era presidente do Partido dos Trabalhadores, E aí o que acontece? E eu peguei e fiz uma carta. Lembro como hoje. 3 páginas. E aí, eu quando cheguei lá, eu cheguei com a filmadora, aí a gente ia pegando a fila lá para ir lá para a parte lá onde que ficava as pessoas, E aí a pessoa falou, o cinegrafista é aqui, vocês têm que pegar o crachá e tudo mais. Aí o cara me perguntou para mim, é sua imprensa de onde? Eu falei, de Almas. Falei, de Almas. Imprensa local. É porque você não deve titubear. Aí já peguei o crachá, já fui para lá. Fiquei bem próximo do presidente Lula, porque a gente era imprensa, não tinha, a gente teve esse acesso proveniente disso. E aí eu peguei e entreguei para o presidente Lula essa carta. Gente, eu fiquei impressionado, porque com 6 dias eu já recebi a resposta, então, do presidente da República, pedindo o ministro das Comunicações, lembro como hoje, parece que era Hélio Costa, ele parece que foi até um repórter, um jornalista da Globo, um cara muito famoso, e era o ministro das Comunicações, então, naquela época. E aí, esse povo quase me deixaram doido, pedindo documento aqui, que só você vendo.
e a gente caminhando os documentos. Foi muito difícil. Gente, vocês não têm uma dimensão que é uma dificuldade para você conseguir a concessão de uma emissora, né? E a gente conseguiu. Quando foi em 2008, saiu a concessão da emissora. Quando saiu a concessão da emissora, foi só sucesso. Nesta época, gente, não existiam as redes sociais que existem hoje. Então, nem telefonia móvel nós não tínhamos aqui em nossa cidade, né? Nessa época. Deixa eu ver. Não, já tinha telefonia móvel, mas era muito, muito difícil. Vocês sabem que no começo, para você ligar para alguém era um preço absurdo, né? Hoje não, está tudo fácil, né? Depois que veio a internet, veio tudo. E aí... Mas vocês precisam de ver. Era a Rádio Calmas. A Rádio Calmas FM era que levava a informação para os 4 cantos. Não era só do município. Aos 4 cantos do planeta Terra. Né? Porque tinha o site da emissora e pessoas lá no exterior estavam sempre ouvindo e acompanhando o trabalho da gente, sabendo de tudo que estava acontecendo. Então, essa foi uma grande luta do Edson Gomes, né? E aí, eu quero dizer que eu fiz tudo isso como cidadão comum. E eu sempre me candidatando a vereador. Aí meu sonho já passou a ser um parlamentar dessa cidade. Até porque eu via muito erro e desvio de função, né? Então, dos vereadores e vereadoras então daquela época. E eu candidatei a primeira vez, perdi, a segunda vez perdi, a terceira vez perdi, aí eu já estava desistindo. Já estava desistindo de ser candidato. Não ia mais mexer com política. E aí eu me recordo muito bem, que isso aqui também é uma parte muito importante, né? E Oreste, né? Mas Dona Divani, que também foi minha ex-professora, eles me convidaram para a festa de aniversário deles lá na fazenda. E eu fui. Eu e meu irmão, Neison Gomes, convidou nós dois. Nós fomos para lá. Foi muito bonito. E eu estou lá conversando com meu irmão. Aí eu falei para meu irmão, eu não vou mais me candidatar a vereador. Porque já a terceira vez não me deram a oportunidade, não sei porquê, né? E aí tudo bem. Neis pegou, falou, rapaz, mas você não pode, isso não pode acontecer, não sei o quê, questionou e tudo. Eu falei, ó, mano, eu não vou mais mexer com política. Aí tudo bem. Aí tava só eu e meu irmão debaixo de um pé de manga lá. E aí, de repente, aí a carne acabou, eu fui lá na churrasqueira para pegar a carne. No que eu vou passando, o nosso, né? Esse grande amigo, que é um amigo de infância, né? Que hoje é prefeito desta cidade, meu amigo Vaguinho, né? Pegou e me chamou, já estava lá na frente. Ele me chamou. E eu me lembro, porque eu já tinha... Todas as vezes que eu saía candidato, eu pedia o voto. E ele sempre dizia que já tinha comprometido o voto com alguém. Entendeu? Mas eu sempre pedindo ele o voto. Aí
ele pegou e falou bem assim para mim. Me chamou. Ele falou, Edson Gomes, este ano eu só não vou votar em você se você não sair candidato. Meu povo que está me ouvindo, vocês acreditam que parece-me que dali, daquele lugar onde que Vaguinho estava, para a churrasqueira, parece-me que eu não estava andando, parece que eu estava levitando, mas de tanta alegria, né? E aí eu cheguei e falei para meu irmão, todo sorridente, que tinha saído de lá triste, né? E eu falei para meu irmão, mano, Vaguinho acabou de falar para mim que só não vai me apoiar, só não vai votar em mim, só se eu não sair candidato. E eu me lembro muito bem que o meu irmão falou. Eu não estou dizendo para você, Edson, tudo tem o seu tempo, entendeu? Eu estou vendo muitas pessoas falar de votar em você. E a hora é agora. E aí eu resolvi sair candidato e fui eleito. Quero aqui, Vaguinho, aproveitar a oportunidade para te agradecer. Desculpa. Talvez você não se lembre, mas eu não me esqueço desse dia. E se não fosse você ter falado isso, eu não iria mais candidatar. E eu me candidatei e tive uma votação expressiva, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao meu povo de Almas, porque me deram 2 mandatos consecutivos. E eu trabalhei incansavelmente. Não estou aqui me vangloriando, mas pode perguntar a qualquer uma pessoa que conheceu o trabalho de Edson Gomes como parlamentar. Eu trabalhei incansavelmente. Eu, quando assumi o mandato, né, fui eleito em 2012 e assumi o mandato em 2013. Quando eu assumi o mandato, prefeito nenhum nunca tinha pago o 13º dos seus servidores públicos. E no primeiro ano do meu primeiro mandato, eu já levei o prefeito para as barras dos tribunais, para a justiça. Protocolei a denúncia e a justiça deu 24 horas para o prefeito pagar o 13º dos servidores públicos de nossa cidade de Almas. Também já foi meu primeiro passo, minha primeira conquista, porque eu fico impressionado como é que os vereadores e vereadoras do passado ainda não tinham ingressado uma ação contra o prefeito que não pagava o 13º, que é de direito dos servidores públicos, né? A prova tanto que o ex-prefeito, o primeiro mandato dele, eu não fui eleito. Eu fui eleito no segundo mandato dele. Então, no primeiro mandato dele, ele não pagou 1 centavo de 13º. Mas no segundo mandato que eu fui eleito, ele não ficou 1 ano sem pagar. Eu entrava com a ação e ele só pagava através da ação judicial. Por incrível que pareça. Aí vereadores da minha época ficaram impressionados. O Edson Gomes, como é que... Porque surgiu a conversa na rua, né? O Edson Gomes, como é que você fez para obrigar o prefeito a pagar o 13º? Aí levei na justiça. A justiça, ela existe para isso. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para dizer, né, gente? Olha, gente, a justiça, ela existe.
mas ela só age se ela for provocada, né? E quando eu fui vereador, gente, eu provocava a justiça era de dia e noite. Porque o prefeito deu trabalho, o prefeito da época. Fazia tudo errado. E eu levei ele para as barras dos tribunais que responde processo até hoje. Porque eu tive uma oitiva o mês retrasado, né? Justamente de irregularidade, coisas erradas. E vocês, se estiver duvidando, não vem me questionar, não. Só entrar lá no meu canal do YouTube, coloca lá Edson Gomes, vereador, que você vai ver, tá tudo lá. O desmando. Porque esse homem me deu trabalho. E ele passou a me perseguir de uma forma brutal. Né? Porque vereador nenhum. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer aqui, gente. Se os vereadores daquela época, quando o pai dele foi prefeito, tivesse cumprido com o verdadeiro papel do vereador, que é fazer projetos de lei, requerimento, fiscalizar o executivo e denunciar o que está errado. O vereador ele não tem que ser conivente e complacente com corrupção de prefeito. Entendeu? Quem faz prefeito preguiçoso trabalhar é vereador. E eu fiz. Entendeu? Pelo menos cumpri com a obrigação dele, que ele nunca tinha pago o 13º e passou a pagar. Então, senhores servidores públicos de nossa cidade de Almas, não se esqueça que foi Edson Gomes que foi lutar pelo seu direito, incansavelmente, né? E esse homem só fazia coisa errada. E eu metia ação. Eu protocolei denúncia contra esse ex-prefeito no Ministério Público Estadual, Federal, CGU, MDA e Polícia Federal. E tá tudinho lá no meu canal do YouTube. É só entrar lá, vocês tiram dúvida. Coloca Edson Gomes, vereador. Criei justamente para me mostrar o meu trabalho. E aí comecei a sofrer perseguições. Perseguições de uma forma brutal, de todos os lados. Era uma coisa fora do comum. Eu não sei como é que criaram tanto ódio de um cidadão que tanto trabalhou para a nossa querida cidade, que era meu sonho. Era mostrar para os vereadores e vereadoras qual o verdadeiro papel de um vereador. E eu mostrei. Então, eu sei que tem muita coisa ainda para a gente falar. E aí, eu quero só enfatizar mais um pouco a luta do pagamento do 13º. Então, eu tenho vários vídeos deu no Ministério Público protocolando denúncia contra o prefeito, então, daquela época, do meu primeiro mandato. E este prefeito implicou comigo porque eu entrei com vários
requerimento, projetos de lei, mas ele não executava. Eu não sei se é porque eu estava cumprindo com o meu verdadeiro papel do vereador. Porque o Edson Gomes nunca foi conivente e complacente com corrupção. Levei todos eles para a barra dos tribunais. Não foi só ex-prefeito, não. Todos que desviaram recurso público, que se envolveram com desvio de dinheiro público, eu levei para a barra dos tribunais. E respondo processo até hoje. Eu não persegui ninguém. Não tem um ato de perseguição. Eu cumpri com o meu papel, que esse é o verdadeiro papel de um parlamentar. Até porque, na minha concepção, eu sempre venho dizendo, quando quem faz prefeito preguiçoso trabalhar é o vereador e a vereadora. E ponto final. Até porque muitas pessoas não sabem disso. Um prefeito, ele não tem o poder de cassar o mandato de um vereador, mas o vereador tem o poder de cassar o mandato de um prefeito. Só isso já é o suficiente para vocês saberem. Então, durante esses 2 mandatos, eu nunca que eu fui, o meu primeiro mandato foi de oposição. O segundo mandato foi de situação. Mas eu dou o direito de perguntar o prefeito de situação se eu já cheguei na casa dele para pedir pelo menos 1 litro de gasolina. Não, nunca fiz isso. Isso não é papel do vereador. E aí, eu sempre venho dizendo, quando o vereador e o prefeito trabalham, quem ganha é o povo. E quando o prefeito e o vereador não trabalham, quem perde é o povo. Porque é desse tipo. Gente, aqui eu finalizo minhas palavras, um pouco da minha biografia, tá bom? Porque tem muito mais, Minha biografia é muito extensa, Até porque eu trabalhei incansavelmente. E eu quero finalizar esse vídeo aqui dizendo para vocês, gente, meus 2 mandatos, entendeu? Eu recebi pressão psicológica de todos os lados, principalmente do poder executivo naquela época. Era coisa fora do comum. E eu acabei desenvolvendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, anemia profunda e diabetes agravada. Hoje eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou sob efeito de medicamento. Por isso que eu estou aqui. Estou com saúde. Estou super saudável. Mas continuo sob efeito de medicamento. Então, para depressão e ansiedade, o psiquiatra, que muitas pessoas acham quando fala psiquiatra, acha que é porque está louco. Não, qualquer problema de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, você tem que procurar um psiquiatra. E assim eu fiz. E o psiquiatra acertou no medicamento que hoje eu não sinto absolutamente nada. Eu estou impressionado.
porque jamais imaginaria de estar como eu estou, gozando de saúde e felicidade. Um forte abraço para todos e todas. Meus queridos e queridas almense, recebe do Edson Gomes um abraço fraterno. E que fiquem com Deus. Fiz tudo isso. E se tivesse de fazer novamente, eu faria tudo novamente. Talvez com muito mais perfeição. Até porque hoje eu me encontro mais preparado, com experiência, que eu não tinha então no meu primeiro e segundo mandato. E é por isso que eu quero pedir vocês, meu povo de almas, me deem novamente uma oportunidade para que eu possa representar vocês no Poder Legislativo, e vocês sabem que eu entendo. Eu quero falar aqui uma coisa muito importante. Olha, hoje eu sou candidato a vereador, estou apoiando Nery e Jurimar, entendeu? Com o número 11. E eu quero dizer um negócio para vocês muito importante. Olha, o Nery Jurimar precisa sim de um vereador com a experiência e o conhecimento que Edson Gomes tem. Não troque o certo pelo duvidoso. Porque Edson Gomes já mostrou que eu sou capaz. Então, por isso que eu estou aqui pedindo o seu voto. E o meu número, agora estou no MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E o meu número é 15123. Edson Gomes, outra vez. Então, gente, finalizo pedindo mais uma vez para que me dê esta oportunidade, até porque eu não ia mais mexer com política. Se hoje eu sou candidato, atendendo justamente o pedido, vieram aqui na minha casa, me convidaram, e eu, naquela época, ainda estava muito doente, E eu falei, aí quem veio me convidar foi Nery, que é hoje o nosso candidato a prefeito, o nosso presidente do partido, Júnior Gonçalves. Obrigado, Júnior, Nery, por vocês terem me convidado, e eu aceitei. Eu aceitei porque vocês precisam, sim, do trabalho e da experiência que Edson Gomes tem. E é por isso que eu peço mais uma vez, vote em Nery para prefeito e vereador Edson Gomes, com o número 15123. Edson Gomes outra vez. Um forte abraço a todos e todas.